Vamos falar agora a respeito do tema de jurisdição e competência. Pedro, o que eu tenho que saber a respeito dos dois? Primeiro, você sabe que eu sempre gosto de estabelecer para você conceitos, correto? Costumo trabalhar com você bastante aquela noção mais conceitual mesmo. E o que é importante você saber a respeito destes conceitos no que tange a jurisdição e competência? Quer ver? Aqui é importantão que você saiba primeiro identificar quais são os artigos que você vai precisar trabalhar. A norma doutrinária costuma falar que o tema de jurisdição e competência você encontra no artigo 69 et sec. Pedro, et sec, que porra é essa? Em sequência, doutor. Em sequência por quê? Porque nós teremos vários dispositivos não contínuos que norteiam a competência. É por isso que o seu norte é de fato o artigo 69, só que vários outros ali na frente a gente tem que trabalhar também. Bacana? Tranquilão? Tanto o Código Penal quanto o Código de Processo Penal são importantes no que diz respeito ao tema de competência. Show de bola? Então avança comigo. Vamos primeiro conceituar alguns termos, não é? Dentro da jurisdição e da competência, permita-me iniciar o nosso debate conceituando algumas coisas. Conceito. Primeiro, permita-me conceituar o que é jurisdição. Olha só. Jurisdição, eu sempre falo para você também que você conhecer a etimologia da palavra é bastante fácil em se tratando da prova. Você acaba muitas vezes, inclusive, ganhando questões neste sentido. Então, olha o tema de jurisdição. A palavra iuris, doutor, significa direito. Dição tem a ver com dictio, com dicção. Tudo bem? Isto aqui significa uma coisinha. Significa dizer o direito. Dizer o direito. Doutor, qual é o poder? Qual que é o poder no Brasil responsável por dizer o direito? Qual seria o poder no Brasil responsável por dizer o direito? Você já sabe, é o poder judiciário. Doutor, é o poder judiciário quem tem a prerrogativa constitucional de dizer o direito. E perceba que é só o poder judiciário que pode dizer o direito. Pedro, então você está me dizendo o seguinte, ó, a jurisdição é como se fosse uma estrutura una, em que só o poder judiciário poderá dizer, correto? Sim. Só que, doutor, eu tenho um problema. Eu não consigo um único juiz dizer todos os direitos que existem. E é por isso que eu fatio a jurisdição em esferas do direito. É por isso que eu pego a jurisdição e fatio. Fatio ela em vários ramos do direito. Por exemplo, o ramo civil. Por exemplo, o ramo trabalhista. Por exemplo, o ramo criminal. E por aí vai. A jurisdição é una. Só quem diz o que é direito e interpreta a lei é o Poder Judiciário. Só ele faz isso. Mas para melhor realizar a função do juiz, doutor, o juiz é humano. O juiz não consegue saber todos os direitos de uma vez só. Então, para sanar essa limitação humana e dar mais eficiência, nós pegamos a jurisdição e fatiamos, repartimos. Isto é competência. Competência é a delimitação da jurisdição para que melhor seja realizado a atividade jurisdicional. Deu para entender? Mas antes de conceituarmos competência, permita-me trazer quais são os princípios que norteiam, os 3 princípios que norteiam a jurisdição. Substitutividade, imperatividade e definitividade. Pedro, como assim? Doutor, a jurisdição ela é marcada por esses 3 princípios. Substitutividade, doutor, a vontade do juiz substitui a vontade das partes porque o juiz sim tem a razão dos fatos. O juiz sim tem a convicção motivada. Então, substitutividade, porque a vontade do juiz se interpõe em relação à vontade das partes, pouco importando se o que você queria aconteceu ou não.
Tudo bem? Imperatividade, doutor. A vontade dos juízes diante dos processos em sede de sentença deve ser obedecida, até porque descumprir mandado judicial é considerado crime no Brasil. Percebeu? Então, imperatividade. A vontade do Poder Judiciário é imposta. Não pode não ser cumprida. Até porque senão isso aqui vira a casa da mãe Joana. Não é verdade? Então, imperatividade. E definitividade? Doutor, no Brasil é só o Poder Judiciário que faz trânsito em julgado. Até porque o sistema administrativo vigente no Brasil é o sistema chamado de inglês ou não contencioso. No Brasil, somente o Poder Judiciário é que faz sentença transitada em julgado. Portanto, estas são as 3 características que norteiam a jurisdição, que norteiam substitutividade, imperatividade e definitividade. Superado esse conceito de jurisdição, agora sim permita-me conceituar para você o que vem a ser efetivamente a competência. Quer ver? Olha só, eu disse para você que a competência é nada mais do que a delimitação da jurisdição. Olha só, é nada mais do que a delimitação da jurisdição. É a delimitação da jurisdição na expectativa que seja melhor, mais efetivo, para que a função jurisdicional ocorra com maior eficiência. Então, nós dividimos o ramo da jurisdição para que eu não concentre em um único juiz a função jurisdicional. Doutor, um juiz se cansaria. Imagina um juiz ao mesmo tempo trabalhista, civil, criminal, tributário. Cara, não dá. Não dá, é humanamente impossível para um juiz dominar todos esses elementos. Ele simplesmente não consegue. Não dá para dar conta de tudo isso. Tudo bem? Então a competência é nada mais do que a delimitação da jurisdição para maior eficiência. É por isso que competência não se confunde com atribuição. Pedro, eu estou prestando concurso para o Ministério Público, eu quero ser promotor. Pedro, eu estou prestando concurso para a polícia, eu quero ser PRF, eu quero ser policial. Pedro, eu estou prestando concurso para perito. Nós seremos incompetentes? É exatamente isso? Sim, doutor. Só quem possui competência é o Poder Judiciário. A não ser que você seja juiz, você é incompetente. Agora, o que você tem é atribuição. Pedro, o que é atribuição? Doutor, atribuição é função atribuída por lei. É uma função em que a lei dá ao cargo. E aí o cargo tem que exercer essas funções. Isto é atribuição. Deu para perceber? Então nós, na maioria dos tempos, eu que, por exemplo, sou perito criminal, eu sou incompetente. Eu faço o quê? Eu tenho atribuição imposta por lei. Bacana? Inclusive lei 18008 aqui do Paraná. Show de bola? Matamos o que vem a ser competência, diferenciando-a da atribuição. Agora nós vamos avançar um pouco na matéria, classificando verdadeiramente o que vem a ser a tal da competência. Pedro, o que é competência na prática? Quer ver? Vamos trabalhar as modalidades de competência. Modalidades que nós encontramos de competência no Brasil. Como é que isso funciona no caso em concreto, doutor? A competência no Brasil, ela é dividida em 2 grandes classes. Uma competência que nós chamaremos de competência funcional e uma segunda vertente que nós chamaremos de competência material. Pedro, qual das duas costuma cair mais na minha prova? Sem dúvida, a competência material é aquela que é mais incidente em provas. Vamos a ela? Vamos trabalhar? Modalidades. Então, primeiro tipo, competência que nós chamamos de competência funcional. A competência funcional, ela decorre daquela modalidade, daquela situação em que eu foco a função do juiz. E é por isso que a competência funcional, ela se subdivide em 3 tipos. Por isso que a competência funcional, ela se subdivide em competência de acordo com a fase do processo. 2, de acordo com o objeto do juízo.
E 3, de acordo com o grau de jurisdição. Grau de jurisdição. Vamos lá. A competência funcional é aquela atribuída à função que o juiz desenvolve no processo. Por isso que é funcional. E ela pode ser subdividida em quanto à fase do processo, quanto ao objeto de juízo e quanto ao grau de jurisdição. Vamos lá. A competência funcional quanto à fase do processo é aquela que vai dizer assim, em cada fase do processo atuará um juiz diferente. Por exemplo, na fase de instrução, na fase de julgamento, na fase de execução da pena. Cada situação, um juiz vai atuar em momentum. Cada situação haverá um juiz. Notadamente isso acontece na fase de instrução e julgamento com o juiz e na fase de execução da pena, sendo regido inclusive pela LEP, um novo juiz. Doutor, 2 juízes. Eu te pergunto, qual desses juízes são mais importantes? O juiz da execução ou o juiz do processo? Doutor, não existe mais importante aqui. Então, quanto à fase do processo, como eu havia dito, o processo ele é constituído por várias fases. Imagina que o processo começa com a inicial acusatória aqui e o processo ele vai passando por várias fases. Fase instrutória, fase de resposta escrita, fase recursal e por aí vai. Cada situação vai ser regida por um juiz. Tudo bem? Aí eu te pergunto, qual desses juízes são mais importantes? Nenhum. Qual desses juízes é o mais importante? Nenhum, doutor. Por isso que essa competência quanto à fase do processo, ela pode ser chamada também de competência horizontal. Competência horizontal, porque não existe hierarquia entre as instâncias. Tudo bem? No que diz respeito à fase do processo. Vamos lá. Segunda modalidade de competência funcional. É aquela modalidade de competência em razão do objeto de juízo. Quer ver? Eu te pergunto, um juiz comum julga no caso de crimes dolosos contra a vida? Claro que não. Um juiz que vai ser atribuído nos crimes dolosos contra a vida é o tribunal do júri, não é o juiz propriamente dito. Olha que interessante. Então, dependendo daquilo que está sendo tratado, dependendo do objeto do juízo, atribui-se uma função específica. Dependendo do objeto de juízo, nós vamos atribuir uma função a um tipo específico de juiz. Aí você vai dizer, Pedro, mas qual que é mais importante, o juiz togado que preside ou o tribunal do júri junto com os jurados? Doutor, também não existe hierarquia entre esses juízes. Tudo bem? Aqui, nesse caso, a competência também é do tipo o quê? Horizontal. Pedro, por que você está fazendo essa linha assim? Doutor, porque horizontal é assim, ó. Não confunda horizontal com vertical. Bacana? Cuidado. Terceiro tipo de competência que nós chamaremos de competência funcional. Doutor, quanto ao grau de jurisdição? Você sabe que no Brasil, basicamente, existem 3 graus de jurisdição. 3 graus, Pedro? Existem 3 graus de jurisdição. Da justiça comum, eu estou dizendo, tá? O chamado primeiro grau, ou primeira instância. A segunda instância, chamado também de tribunal recursal. E existe a instância superior, que é constituído pelos tribunais superiores e também pelo STF. Tudo bem? Pedro, mas não são 4 instâncias então? Não, filho. Só existe uma instância no final que é a superior. Bacana? Então olha que interessante. No Brasil, por exemplo, uma vara criminal. Uma vara é uma primeira instância. Uma vara criminal federal, uma vara criminal do Estado. Tá? Primeira instância. Tribunal de Justiça do Paraná. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Você que vai prestar esse concurso, por exemplo. Tribunal de Justiça do Pará. Tribunal Regional Federal. Doutor, são todos tribunais de segunda instância. Tudo bem? A organização do Poder Judiciário você estuda lá em Direito Constitucional, por isso que eu não entro muito aqui. Bacana, mas são tribunais recursais, são tribunais de segunda instância, são órgãos colegiados. Tudo bem? Além disso, acima deles nós temos, por exemplo, o STM, o Superior Tribunal Militar, nós temos o TSA, o Tribunal Superior Eleitoral, nós temos o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, nós temos também o STM, o Superior Tribunal, na verdade o militar a gente já conversou, né? Existe também o TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Então 4 instâncias em se tratando de tribunais superiores, o STM, o TSE, o TST e o STJ. 4 tribunais com características superiores. E protegendo, tutelando, sendo guardião da Constituição, acima desses nós temos qual? O STF. Bacana? Então isto vem a ser os graus de jurisdição existentes no Brasil. 3 graus, superior, segunda instância e primeira instância.
Basicamente são esses três que você precisa avaliar. E eu te pergunto, quem manda mais? O STF manda no STJ, que manda na segunda, que manda na primeira. É isso? Doutor, não existe aqui também hierarquia entre juízes. Muito cuidado. Não existe hierarquia entre juízes. O que existe hierarquia é entre os órgãos. Aí sim. Tudo bem? Aí você vai dizer que é possível que uma sentença de um tribunal de justiça reforme a sentença do tribunal do juiz de primeira instância. Percebeu? É por isso que essa competência aqui ela não é vertical. A competência no que diz respeito ao grau de jurisdição, ela na verdade é uma competência vertical. Ela não é horizontal, perdão. Ela não é horizontal, ela é vertical. Tudo bem? Porque ela tem esse grau de instância. Sendo que instâncias superiores podem reformar sentenças de instâncias inferiores. Tudo bem? Esta é a competência funcional. Pedro, cai muito em prova? Doutor, não. Tenho que ser sincero, cai relativamente pouco. Mas você tem que dominar para ser diferente em relação aos outros candidatos. Agora, vamos falar da competência que esta sim efetivamente despenca em prova. É a competência que nós chamamos de competência material. Professor, mas o que é a competência material? Doutor, a competência material, ela também se subdivide em três. Então existe primeiro a competência que nós vamos chamar de material no que diz respeito à matéria do crime, que a gente chama de competência em razão da matéria, que a banca pode trazer em latim e trazer ratione materiae. Ratione materiae. Tudo bem? Escreve assim. Então, em razão da matéria. Existe também uma competência em razão do lugar. Em razão do lugar. E por fim, existe uma competência além em razão da matéria e em razão do lugar, existe também uma competência em razão da pessoa. Em razão da pessoa envolvida. Aqui você deverá se perguntar as seguintes questões. Vamos falar a respeito de cada uma porque isso é importantíssimo para você fixar a matéria. Na competência em razão da matéria, o questionamento aqui é o seguinte. Doutor, qual é a justiça responsável por processar e julgar? Qual é a justiça responsável pelo processo e julgamento? Qual é a justiça responsável pelo processo e julgamento? E é daqui que eu extraio para você dois pontos importantíssimos. Existe uma justiça que nós chamamos de justiça comum e existe uma justiça que nós chamamos de justiça especializada. A justiça comum, por sua vez, se divide em justiça federal e justiça o quê? Estadual. Enquanto a justiça especializada se subdivide em justiça eleitoral e justiça militar. Vamos devagar. Na competência material, a pergunta que eu vou fazer é: qual, Pedro, vem a ser a justiça responsável pelo processo e julgamento? Nesse sentido, nesse escopo, eu subdivido ainda para você a justiça em justiça comum e especializada, sendo que na justiça comum eu tenho a justiça federal e a justiça estadual. Pedro, e a justiça municipal? Meu amigo, município não tem poder judiciário. Tudo bem? Ah, Pedro, tem sim, na minha cidade tem um juiz. Pois é, este juiz que mora na sua cidade e atua nesta comarca, ele certamente ou é um juiz estadual ou é um juiz federal. Bacana? Cuidado. Na justiça comum, subdividimos em esfera federal e estadual. E na esfera especializada, Pedro? Na esfera especializada, nós temos a justiça eleitoral, responsável por processar e julgar os crimes previstos no Código Eleitoral Brasileiro, e os crimes militares. Aqui, crimes previstos no artigo 9º e 10 do Código Penal Militar.
Tudo bem? Você vai dizer, Pedro, mas e a justiça do trabalho? Não tem justiça criminal trabalhista? Não, doutor. Crimes contra a organização do trabalho são crimes comuns. Por isso que não existe justiça criminal do trabalho. Tudo bem? Muito cuidado com esse ponto na tua prova. Não existe juiz propriamente dito da parte de trabalho. Trabalhista, criminal, tá? Então isto vem a ser a competência em razão da matéria ou chamada ratione materia. Pedro, e a competência em razão do lugar? Doutor, aqui você vai se fazer a pergunta. Qual é o local que vai processar e julgar? Qual é o lugar responsável pelo processo e julgamento? Doutor, quando eu pergunto para você qual é o lugar responsável pelo processo e julgamento, você pode se questionar o seguinte: Pedro, é o local da consumação do fato ou é o local dos atos executórios? Ou dos atos executórios? Será que quem vai processar e julgar, será que é o local de domicílio da vítima ou do réu? Né? Local de domicílio da vítima ou do réu? É esse tipo de pergunta que você visa sanar quando você estuda a competência em razão do lugar. Percebeu? Competência ratione loci, ou competência em razão do lugar, é aquela que eu vou fazer esse tipo de pergunta. Eu vou me questionar qual é o local em que vai ser tramitado esse processo. Será que é no local de residência da vítima, do réu, ato executório, consumação? É isso que eu vou me perguntar. E para nós fecharmos a competência material, eu ainda questiono o seguinte. Doutor, a competência e razão da pessoa, você vai perguntar o seguinte. Será que o cargo envolvido aqui, será que a pessoa, na verdade, envolvida aqui, será que ela tem foro por prerrogativa de função? Será que ela tem foro por prerrogativa funcional? É isto que você vai se questionar. Já permita-me adiantar um tópico muito importante para você, porque você deve estar se perguntando assim, Pedro, é isso que é o foro privilegiado? Doutor, não use mais o termo foro privilegiado. Pedro, por quê? Doutor, o privilégio, vamos comigo falar a respeito de Código Penal? Artigo 121, parágrafo 1º. Homicídio privilegiado. Quando o indivíduo, por relevante valor social, relevante valor moral, ou logo após injusta provocação da vítima, sob domínio de violenta emoção, pratica um homicídio. Doutora, não sei se você percebeu, mas o homicídio privilegiado, ele é um homicídio que vai privilegiar a pessoa envolvida nas circunstâncias do crime. Quando eu tenho essas prerrogativas, por exemplo, de ser processado perante o STF, perante o STJ, essas prerrogativas não é em relação à pessoa propriamente dito. Na verdade, esta prerrogativa é atribuída ao cargo que esta pessoa possui. Por isso que o foro não é privilegiado. O foro é por prerrogativa funcional. O foro é por prerrogativa da função exercida. Percebeu? É por isso que existe uma crítica na competência em razão da pessoa. Na verdade, é em razão da função. Tudo bem? Bacana? Então, foro por prerrogativa funcional, neste caso aqui, você vai se perguntar o seguinte. Doutor, a pessoa tem foro por prerrogativa de função? Se ela tiver, certamente ela será processada e julgada perante locais específicos e especializados. Como assim? Eu te pergunto, onde o governador de estado, doutor, se praticar um crime, em qual local ele será processado e julgado? Governadores são processados e julgados perante o STJ. Pedro, mas e se for um deputado federal? Onde ele será processado e julgado? Doutor, será processado e julgado perante o STF. Tudo bem? Então, esses são os tipos de questionamento que você deve fazer. Já adiantando também, o critério material em razão da pessoa, ele prevalece sobre todos os demais. Ele prevalece sobre todos os demais. Tudo bem? Por isso que é importante você dizer, e nós vamos trabalhar tecnicamente cada um desses. Para nós fecharmos o assunto, permita-me fazer uma última observação. Doutor, os mesmos critérios utilizados aqui em competência, utiliza-se nesse caso os mesmos critérios de competência
no caso de inquéritos de natureza policial, principalmente. Utiliza-se os mesmos critérios da competência no caso do inquérito policial. Notadamente a competência em razão da matéria no que diz respeito à justiça comum federal e estadual. Pedro, quem investiga é a Polícia Civil ou a Polícia Federal? Pois é, você vai ser norteado por isso aqui, ó. Isso aqui é o que vai nortear o seu caminho no que diz respeito a quem efetivamente vai processar e julgar e, no caso da polícia, investigar o fato criminoso. Bacana, doutor? Com isso, nós finalizamos, portanto, a nossa aulinha de hoje no que diz respeito ao tema de competência também. Show de bola? Percebeu que o tema de competência não é um tema tão fácil, mas é sempre importante essa noção mais introdutória para nós começarmos a falar de temas um pouco mais complexos, que seria o tema mais de competência.